Bora lá. Me chamo Renan, tenho 25 anos, sou psicólogo e hoje eu quero contar como que minha vida mudou indescritivelmente e radicalmente nos últimos meses, nos últimos anos, né? Principalmente no último ano, no ano 2025. Tá. Primeiramente sou psicólogo, trabalho com psicologia há um ano, né? Quase um ano, né? Vai fazer um ano. Me formei em fevereiro de 2025, certo? Atuei aí alguns bons meses, uns 8, 9 meses na clínica, mais autônomo, sem trabalho CLT ou PJ, ou afins. Sempre fiz atendimentos privados. E tô começando no YouTube agora. Esse é meu primeiro vídeo. Provavelmente vai ser um vídeo grande, tá? Não tenho o que fazer, eu tenho muita coisa para falar e não sei como resumir isso, então vai ser um documentário gigante. Então, se alguém for assistir ou se alguma pessoa conseguir assistir tudo, boa sorte. Tá, primeiro eu preciso falar sobre mim, né? Eu tenho 25 anos, nasci em julho, dia 5 de julho, e não quero me prolongar nisso, não quero... No decorrer dos vídeos eu vou provavelmente fazer muitos vídeos, por mais que não dê certo. O conteúdo, não sei se vai dar, né? Nunca se sabe. Mas, enfim, vou trazer mais vídeos que conte mais a minha história. Hoje eu quero falar mais sobre várias coisas, sobre condições perfeitas, certo? Sobre o quão trabalhoso foi eu fazer esse vídeo, ou tá fazendo esse vídeo aqui agora, porque eu tô tendo dificuldade de fazer ele agora, porque eu sempre acreditava que para eu fazer esse vídeo, isso desde muito tempo antes de eu me formar, certo? Muito tempo antes. Eu acreditava que eu precisava ter algo que eu não tinha ainda, que eu ainda não havia conquistado. Por exemplo, eu alguns uns 9, 10 meses atrás, até eu ter uma reestruturação de vida gigantesca, eu acreditava que eu só conseguiria fazer esse vídeo, né, meu primeiro vídeo pro YouTube, quando eu mudasse de casa, né? Quando eu trocasse de apartamento, que eu moro num apartamento, e eu trocasse de apartamento porque eu não achava esse apartamento um cenário adequado para o vídeo que eu ia fazer. Então esse pensamento me consumia. Eu acreditava que eu não ia conseguir fazer o vídeo porque não era adequado, entendeu? E o novo apartamento nunca chegou. E não sei quando chega, né? Porque são coisas que eu não consigo ter controle no momento. E eu comecei a perceber algumas falhas em mim nesse sentido, né? Comecei a perceber, pô, eu tô adiando uma coisa que eu deveria ter feito há muito tempo, que muitas pessoas fizeram há muito tempo, tomaram um passo e já estão 10, 20, 3 vezes mais longe do que eu tô agora. E eu comecei a fazer reflexões, né, baseado nisso, a pensar a respeito, a me questionar sobre condições perfeitas e o que são as condições perfeitas, se elas chegam, se elas não chegam. E percebi que a minha vida, pelo menos grande parte dela, e a grande parte da vida das pessoas, pelo menos aquelas pessoas que se expõem muito em redes sociais ou afins, era sempre esperar as condições perfeitas, certo? É sempre alguém esperando o dia 1º de janeiro, ou alguém esperando uma segunda-feira que seja para iniciar uma academia, para iniciar um livro novo. Eu vou começar a ler, mas tá muito corrido no trabalho, por exemplo, tá muito corrido na faculdade. Quero ter o hábito de leitura, mas eu
não consigo agora. Então, segunda-feira eu vou ter. Segunda-feira é minha folga, aí eu dou uma aliviada no trabalho, uma aliviada na faculdade, eu consigo ler. Mas chega a segunda-feira, essa pessoa não lembra da promessa que fez, se atém com outras coisas, e mais uma nova segunda-feira surge, certo? Isso era o que eu estava trazendo para minha vida, principalmente nas questões que envolviam a minha profissão, né? Que era a psicologia. E, cara, desde eu resolver esse problema até o ponto que eu tô hoje na minha vida, muitas coisas aconteceram. E era justamente isso que eu queria trazer pro primeiro vídeo do canal, né? Que era documentar o que fez eu realmente ter essa motivação de gravar vídeos, de me expor aqui, colocar a minha cara, fazer o vídeo no apartamento que eu não queria fazer, enfim, né? No decorrer da minha faculdade, eu também sempre acreditava que eu ia sair da faculdade e ia ter um prospecto de trabalho muito grande, né? Uma área de trabalho muito grande, né? A gente sempre pensa, pelo menos pensa que vai dar certo, que a gente sempre vai ter um futuro melhor quando a gente tem um diploma, ou quando a gente se especializa em alguma coisa. E na real não é bem assim, né? Não é como os livros e o Instagram contam, né? Não é bem a realidade de muitos. Pode ser até a realidade de alguém que conseguiu um emprego ali na sua área, tá ganhando seus 4 3 5 mil reais que seja, e tá feliz com isso, né? Pode ter sido uma pessoa de 10 de 20 que seja, conseguiu, mas a maioria das pessoas não tem essa realidade. E eu sou uma dessas pessoas, né? Que saiu da faculdade e não teve um emprego. Por mais que eu seja uma... Eu era, na real, eu era uma pessoa que era um clínico bom. Quando eu saí da faculdade, eu era um clínico bom. Conseguia bons atendimentos, conseguia boas intervenções. Mas eu ainda era comum, né? Eu era mediano, eu tava... Não que eu seja algo mais hoje em dia, ou que eu tenha melhorado. Com certeza eu melhorei, com certeza eu me especializei mais, estudei mais, continuo estudando. Enfim, isso é conteúdo para o decorrer do vídeo. É a realidade de muitos. Então, a minha virada de chave foi basicamente quando eu saí da faculdade e comecei a ter uma autorreflexão com a minha vida, porque eu conheci pessoas que estavam buscando a prosperidade, a liberdade financeira, ou término para a sua faculdade. E quando eu falo conheci pessoas, é que eu assisti pessoas, no caso, né? Eu assisti, conheci pessoas na internet, conversei com outras e vi vídeo de algumas, enfim. Uma dessas pessoas que eu conheci, não conheci pessoalmente, nem conversei e tal, mas eu vi muitos vídeos, foi o Dr. Lee. Vou deixar, talvez eu deixe aqui o link dele, talvez eu não deixe, enfim, vou citar ele aí. Provavelmente ele não vai ver, então não vai estar nem aí com eu deixar o link ou não deixar, enfim. Que é o Dr. Lee, que ele é um médico, médico mestre, não sei onde ele reside, mas ele faz vídeo em português, onde ele fala sobre estudo, finanças, como que ele conseguiu sucesso sendo uma pessoa extremamente rígida, né? Então, aqueles vídeos me impactaram de certa forma, né? Que eu sempre quis ser uma pessoa com um bem material maior, né? Porque eu nunca tive dificuldades, né? Nunca tive dificuldades a maior parte da minha vida. Tive um pouco, mas não foi grandes coisas. Mas eu também nunca tive prazeres enormes ou prazeres fora da curva, né? Tipo, já chegou o momento da minha vida que eu quis ter alguma coisa e eu não conseguia, né? Eu não conseguia comprar, ou naquele momento eu não conseguia. E
quando eu era criança ou menor, eu consegui e não aproveitei daquilo. Por exemplo, eu ganhei uma guitarra com 16, 17 anos, não lembro. E ficou por ficar, ficou parado na parede, pegando poeira. Enfim, essa guitarra já foi até vendida. Eu vendi acho que uns 3 anos atrás, porque realmente eu nunca toquei na guitarra. Eu comprei, quando ela chegou eu toquei 3 segundos da minha vida, né? E deixei ela parada na parede, né? Uma coisa que eu me arrependo muito é não ter continuado com ela, né? E não ter aprendido a tocar nela, porque eu dava muito eu gostava muito dela, ela tinha muito valor sentimental pra mim. Mas enfim, né? São coisas que tem que acontecer comigo, ou com você, ou com as pessoas, que pra que a gente tenha experiência de vida, né? Pra possivelmente, né? Tecnicamente, a gente não deixar acontecer novamente no futuro, ou até ensinar para nossos filhos que a gente não deve fazer esse tipo de coisa, não deve ter. Não deve começar e não terminar. Enfim, são muitas camadas. E então, desde que eu comecei a acompanhar esse tipo de gente que busca de verdade a liberdade de falar não, a liberdade de falar o que quer, no momento que quer, de dizer quer trabalhar ou não quer trabalhar. E cara, você percebe que esse tipo de gente, tirando influenciadores, tá? A gente não tá falando de internet aqui, a gente tá falando de trabalho real, né? Trabalho real. A internet em si, apesar de dar muito dinheiro, não sei se é um trabalho real. É um trabalho, porque as pessoas estão trocando tempo por dinheiro, então tecnicamente é um trabalho. O que eu quero dizer é que as pessoas que têm um emprego, tipo isso, entendeu? Conquistaram um emprego, um concurso público, uma especialização, uma faculdade de medicina, enfim, uma faculdade de engenharia, todas que sejam, cara, você percebe algo em comum em tudo isso, que é principalmente o desespero, né? Essas pessoas, elas têm desespero em saber, em conhecer. Eu tenho um amigo médico que o cara, eu não entendia. Eu estudei com ele no ensino médio, eu tinha 15, 16 anos. E eu não entendia por que aqueles cara estudava tanto, cara. Eu não entendia, não ia na minha cabeça. Eu jogava basquete na escola. Enfim, me importava com nota, mas já tirando 8, 7, 7,5, 9 pra mim tanto faz. Eu tava ali, sabia um pouco daquilo, sabia um pouco daquilo, me considerava um pouco acima da média, não me preocupava com faculdade, não me preocupava com emprego, enfim. Só que quando eu olhava pra aquele cara, eu não entendia o porquê dele estar estudando tanto, cara. Eu não conseguia compreender o tanto que aquele cara estava estudando e o motivo daquilo, né? Hoje ele é médico, ele passou em primeiro colocado, foi segundo colocado na UNB em 2017, não, 2018, ele saiu da escola em 2018 e terminou a escola em 2017 e foi para a faculdade em 2018, né? Inclusive ele saiu da nossa faculdade, a gente estudava em colégio militar, né? Na época que era um pouco mais rígido, para ir para um colégio público para poder estudar para a prova, porque o colégio público cobrava menos dele, entendeu? Então o cara saiu de um colégio que cobrava dele um conteúdo do colégio e foi para outro colégio que não cobrava nada para estudar, para passar na prova. E realmente o cara conseguiu, ele realmente passou em primeiro colocado. Hoje, 6 anos depois, né? 7 anos, quase 7, 8 anos depois, ele tá aí fazendo plantão, ganha seus 8, 7 mil por mês, que seja, não faço ideia, mas deve ser o que o médico deve ganhar quando sai da faculdade, sem especialização. 7, 8, 9, depende do quanto ele trabalha, enfim. Né? E hoje, o que? 7 anos depois, né? 7 não, eu tô fazendo esse vídeo 1 ano depois, 1 ano não, né? Mas 5, 6 meses que eu comecei a ter uma rotina mais desesperada e enfim, né, uma rotina mais corriqueira e mais maluca, né? Então, 7 anos depois, eu entendo porque que aquele cara, quando ele tinha 16, 17 anos, estudou tanto. Então, o cara, com 16 anos,
tava na frente do eu com 24, né? Hoje eu tenho 25. Então, cara, isso é uma loucura, porque eu não sei se alguém ensinou pra ele, eu nunca perguntei. Ele é meu amigo, mas eu nunca perguntei pra ele se alguém ensinou pra ele. E eu não sei se alguém ensinou, se a mãe dele ensinou. Até onde eu sei, não. Então ele aprendeu aquilo sozinho. Ele já tava pensando no futuro dele sozinho já. Ele queria aquilo e, apesar dele parecer um bobão, ele conseguiu, né? Então, um bobo eu digo de ser uma pessoa meio sorridente, fazer piadas de bobocas e ficar rindo à toa. É esse tipo de pessoa que eu tô falando, né? Inclusive, um abraço pra ele. Não vou falar que é ele aqui, mas se um dia ele assistir quem é ele. Não vou falar quem é ele, mas se um dia ele assistir, ele vai saber que é ele, certo? Enfim, dando continuidade. Eu peguei essa ideia desse cara quando eu tinha. Que eu tava uns 6 meses atrás. 6 meses. Apesar de eu ter uma rotina legal de estudos, onde eu estudava por dia 1 hora e meia, 2 horas, inclusive fim de semana, acreditando que aquilo seria o suficiente para eu ser uma pessoa muito boa, né? Estudando isso por dia, me peguei pensando exatamente nisso quando eu entrei em um emprego. Eu arrumei um emprego de garçom em uma hamburgueria e, cara, eu consegui ficar 4 dias na hamburgueria, né? Foi meu primeiro emprego, com 24 anos. 24? 24, tinha 24 na época, eu acho. 24. Foi meu primeiro emprego. Eu sempre trabalhei com computadores, sempre fiz, enfim, assistência, fazia outros bicos. Enfim, dos meus 18 aos 20 anos eu também ganhei uma grana, mas não soube administrar, torrei tudo com iFood, delivery, isso é outro assunto para outro vídeo. Enfim, sempre fiz bicos, mas CLT eu nunca tive, tá? Então, bem porque eu inventar uma história aqui, sendo que a verdade é outra. Tá? Então, eu nunca tive e fui trabalhar nessa hamburgueria. E eu já tinha terminado a faculdade, já fazia 6 meses, eu acredito, 6 meses, terminei, né? Quase 6 meses, 5 meses que eu tinha terminado a faculdade. Continuei estudando depois da faculdade, durante a faculdade, 1 hora e meia por dia. Não arrumei emprego na minha área e continuei estudando, cara. E não achei emprego, eu falei, pô, eu preciso trabalhar, eu não tô mais na faculdade, eu preciso arrumar um emprego, eu não posso depender de outras pessoas pra sempre, não posso ser esse sanguessuga. Apesar de eu ter a minha renda variável de outros lugares, eu precisava de algo maior, eu precisava de algo fixo, eu precisava crescer, ou planejar, ou entrar em uma empresa, enfim, eu fui em busca de emprego. E o que eu achei naquele momento foi aquilo, né? Eu achei um emprego de garçom que pagava seu salário mínimo lá. A galera cobrava os 10%, mas não pagava. Eu também não fui atrás disso, enfim. Fiquei 4 dias na empresa. 4 dias. Por que eu fiquei 4 dias? Eu até quis colocar como título do vídeo, não sei se eu vou colocar, enfim. Fiquei 4 dias na empresa, 1, 2, 3. Pensei em ficar, quando foi no quarto dia eu tive que mexer com limpeza de banheiro e tal. Enfim, fiz a limpeza lá do banheiro, fiz a limpeza enfim, do que eles pediram lá e cheguei em casa. Cara, eu cheguei em casa, eu lembro. Parecia meio tanto das ideias, meio. Posso estar sendo meio vilão também, meio. Cara, é só. Enfim, mas essa história que eu tô contando já aconteceu. Eu quero administrar essa história com o eu que eu sou agora e como que eu decidi tomar certas atitudes com comparado ao que eu era antes, certo? Então eu lembro que eu cheguei em casa muito triste porque, cara, eu tinha curso superior e fiquei pensando, pô, eu tenho um curso superior, tô estudando legal. Beleza que eu não tô criando conteúdo, eu não tô fazendo vídeo, eu não tô
mostrando meu trabalho na internet, né? As pessoas não conseguem me ver, não conseguem saber quem eu sou, mas eu estudei, eu estudo por dia, eu sou um clínico bom, um clínico mediano, tenho boas intervenções, tenho um material didático bom. Por que que eu não arrumo emprego? Eu tô tendo que lavar banheiro hoje. Enfim, eu fiquei sendo consumido por esses pensamentos durante a noite toda, não consegui dormir. No outro dia eu não aguentei, tive que sair do trabalho, né? Eu nem cheguei a assinar a carteira nessa hamburgueria. E saí, cara, saí porque eu achava que aquilo não era pra mim, que aquilo tava me deixando mal, enfim, né? Fiquei um mês em casa depois disso, né? A galera me pagou o que tava devendo, eu disse que não ia ficar, até falei o motivo, enfim, nem sequer me responderam nesse lugar. Nem precisavam também, né? Então, enfim, cheguei em casa, cara, e eu lembro que esse mês foi o mês que eu mais refleti sobre a minha vida, sobre o que eu queria ser, sobre se o que eu fiz foi certo, né, de tomar essa decisão de sair do emprego, porque algumas pessoas me apoiaram que eu estava indo buscar um emprego, por mais que não fosse na minha área, buscar alguma coisa para você ocupar um pouco a mente, para talvez você crescer em algum lugar, talvez. Cheguei até a pensar que psicologia não era realmente a minha área e que eu estava fazendo algo de errado e que eu não era para isso, enfim, tava com essas ideias. Passei um mês, esse mês foi o mês que eu encontrei alguns vídeos, conheci algumas pessoas, conheci o Dr. Lee, conheci a Emanuela Almeida também, que me ajudou bastante com os vídeos dela de teorias da personalidade, que eu comecei a estudar mais ainda essa abordagem. Enfim, cara, foi um mês que eu extraí muito de mim, né? Conheci várias pessoas que me ajudaram também, que me apoiaram. E comecei a pensar a respeito sobre o que eu queria, né? Então, também nesse meio eu comecei a ter certos devaneios com finanças, né? Eu comecei a ter um pouco de... Eu sempre estudava psicologia, afins, né? Conteúdo de psicologia, abordagem, tratamento causa, livros, histórias, enfim, né? A clínica em si. Só que aí eu fui abrangendo mais conteúdos, né? A questão de gestão financeira, que eu precisava estudar, porque o dinheiro que eu pegava eu consumia muito rápido, enfim. E foi aí que eu me peguei, né, que é numa bolha, cara. Eu me peguei numa bolha onde eu trabalhava, né, no caso eu fazia as minhas rendas e estourava todo o dinheiro que eu ganhava. Não tinha uma reserva de emergência, não tinha nada investido e basicamente me peguei num quadrado, né, num cubo que eu tava preso e não sabia pra onde ir. Então eu precisava de um norte, eu precisava saber saber o que eu precisava fazer, literalmente. Eu não sabia o que eu queria, o que eu precisava fazer naquela época. Foi que eu estudei, encontrei alguns vídeos que me ajudaram bastante, encontrei a UVP, que é uma plataforma de investimentos aí, se você pesquisar você consegue ver. E comecei a trabalhar mais isso, né? Nessa questão mais filosófica minha, nessa questão mais de gestão financeira da minha parte. Comecei a perceber que eu precisava ganhar dinheiro. Não ganhar dinheiro, necessito de dinheiro, né? Eu precisava ter uma reserva, eu precisava buscar algo que ia me gerar renda, que ia me gerar sucesso, seja daqui 2, 3, 4, 5 anos. E foi nos vídeos que eu encontrei de estudos do Dr. Lee, onde ele fala que o burnout é livre, se você vai estudar 9, 10 horas por dia, você vai chegar do trabalho depois de 12 horas, 8 horas diárias e mais 4 horas de condução. E você vai ter que estudar porque o cara que está em casa o dia todo estudando para um concurso é mais jovem que você e ele vai passar e você não, porque você não tem tempo, a sua neuroplasticidade já foi pro caralho. E
A dele ainda tá prosperando, o moleque tem 18, 19 anos e é um gênio. E então você começa a se pegar na situação, cara, tô atrasado, o que que eu faço? Eu peço demissão, eu só estudo, eu vou pra casa da minha mãe, o que que eu faço? Eu não sei o que fazer. E é nesse momento que eu tive que manter a calma e pensar a respeito. E o encontro que eu tive com mim mesmo foi, cara, eu não tô achando nada na minha área, eu preciso de um emprego. Isso é fato. Isso é fato. Eu comecei a resolver coisas exponencialmente, né? Eu resolvi uma coisa que passava para outra, que passava para outra, que passava para outra, que passava para outra e assim por diante. E o que eu precisava no momento era um emprego. E eu fui em busca de um emprego. E eu achei um emprego de garçom, novamente um emprego de garçom, em uma pizzaria, que é a pizzaria que eu ainda trabalho hoje, certo? E fui trabalhar lá com outra perspectiva, né? Eu tava com a perspectiva de que eu precisava desse trabalho para me manter, para ter uma reserva de emergência, para ter uma renda fixa, né? Ter seu mês ali todo dia com o seu salário, para ter uma renda variável que eu posso investir, né? Geralmente 25%, 25 a 30% é o que eu invisto. E para ter um seguro, né? Para ter um seguro de vida que, se eu souber que algo vai acontecer, eu tenho o meu salário aqui e eu tenho também a minha renda variável do meus bicos que conseguem me manter. E por que eu busquei esse emprego, né? Por que você não busca um emprego pelo menos próximo da sua área? Cara, porque eu pensei na seguinte forma. Geralmente, pizzaria abre à noite, né? Então, não sei se na cidade de vocês tem alguma pizzaria que abre. Enfim, aqui geralmente abre à noite. E eu comecei a pensar, cara, eu preciso dar duro. Eu preciso dar duro. Então, se eu arranjar um emprego de dia, eu vou ter que estudar à noite. Se eu estudar à noite, eu vou estar cansado pra trabalhar de dia. Então, o que que eu faço, cara? Eu me mantive no emprego, certo? E consegui me manter razoavelmente bem, né? Lá o salário não é tão ruim, tem umas condições melhores do que na hamburgueria que eu trabalhei. E durante esses tempos eu consegui me manter, né? Não tinha mais problema com o banheiro, porque aquilo não significava mais nada pra mim. Porque eu passei a pensar que aquilo era só um trabalho, independente do que eu faço. Ah, aquilo é só um banheiro, eu só vou limpar o banheiro e vou receber meu salário no fim do mês. Porque aquilo era um plano que eu tinha para ter uma liberdade no futuro. E não tinha o que fazer, eu precisava fazer isso. Então eu passei a não me preocupar com esse tipo de coisa. Eu tenho que limpar privada que seja, eu tenho que limpar chão que seja, eu tenho que limpar pia, lavar louça que seja, eu não me importo, porque isso faz parte de um plano muito maior que eu tô construindo. Então, pra mim, tanto faz, cara. Me dê o banheiro, me dê os banheiros que eu vou limpar. Não tenho problema nenhum com isso. Já cheguei falando isso, cara. Não, porque geralmente geralmente, né? Eu não sei se acontece com todo mundo. Se alguém tem curso superior, quando vai arrumar um emprego que é fora das horas, as pessoas perguntam. Mas meu chefe me perguntou: cara, você é psicólogo, tem curso superior, é jovem, o que você tá fazendo aqui, mano? Você tem certeza que você quer isso? Aí eu pensei, eu falei, não, não, com certeza eu quero isso, né? Porque eu queria algo que conseguisse não bater com meus horários, com meus horários de psicologia. Eu queria estudar, continuar estudando 3 vezes mais do que eu estava estudando, né? Estudava 1, 2 horas por dia. Hoje eu tento manter, né, pelo menos 2 vezes ou 3 vezes mais que isso e ler, ter o hábito de ler muito mais também. Pra sair do comum mesmo, pra sair da média e arriscar algo mais grande, cara. E agora eu tô arriscando algo muito maior, né? Que é me expondo aqui, colocando a minha cara aqui, a venda, pra documentar, né? Eu
não tenho o intuito, apesar de que talvez eu consiga captar alguns pacientes aqui com o YouTube ou Instagram, que seja com futuros posts, mas não tenho o intuito, né, de captar pacientes por aqui. Eu quero mais documentar a minha vida, e se vir é uma coisa que é natural, né? Eu, a minha meta aqui com o YouTube, mas é documentar minha vida, falar sobre, trazer conteúdos de ciência, de estudos, finanças, educação, comportamento humano, trabalho, política e qualquer coisa que afins. O canal vai ser para conteúdo sem filtro, né? Conteúdo sem filtro eu digo que o que me der na telha eu vou falar. Se eu tiver com vontade de falar de cabo HDMI, por exemplo, eu vou falar de cabo HDMI aqui. Eu não vou falar de cabo HDMI aqui, tá? Eu vou falar só sobre psicologia e afins. Eu não vou fazer um vídeo falando sobre cabo HDMI. Mas enfim, vocês entenderam, né? Sempre vai ser voltado para esse assunto da psicologia e ciência, por mais que seja um título muito específico, muito maluco ali que eu tenha colocado, mas sempre vai ser voltado para esse tipo de assunto, né? Então eu entrei na pizzaria, estou trabalhando na pizzaria ainda, por mais que eu já possa sair, né? Eu já tenho uma meta que eu estabeleci pronta tecnicamente, então eu não preciso mais ficar lá. Mas eu ainda tô, até porque eu gostei, né? É um ambiente, tem ali seus problemas, mas todo trabalho tem seus problemas. A gente consegue resolver no dia a dia, né? Então é um trabalho também que eu consigo manter por agora a minha carreira, né? Quando eu entrei eu falei pro meu chefe que era um trabalho que eu queria para investir na minha carreira e nada além disso, eu não ia fazer nada além disso, né? Tanto é que essa iluminação aqui que você está vendo, esse microfone que você está escutando é fruto do trabalho que eu tô fazendo lá, né, na pizzaria. Por mais que não seja o fundo perfeito, ou a câmera perfeita, ou o celular perfeito, ou a iluminação perfeita, ou o som perfeito, ou o ambiente perfeito, ou o apartamento perfeito, ou a cidade perfeita que seja, ou a pessoa perfeita, ou a linguagem perfeita falando sobre, eu realmente não me importo com isso mais, eu só tô fazendo e vou continuar fazendo, não importa detalhes ou nenhuma coisa do tipo, né? Eu vou tentar dar o meu máximo, focar. Quando eu for fazer esse provavelmente vai ser o vídeo mais longo do canal, porque caralho, eu tô falando demais, mas eu preciso falar porque tem muita coisa e eu ainda sinto que eu consigo falar mais meia hora aqui. Enfim, se as minhas ideias estiverem meio desconexas aí com o vídeo, eu prometo que nos outros vídeos eu vou conseguir organizar mais essas ideias, colocar mais um roteiro mais profundo e organizado, né? Esse aqui foi mais mesmo que eu falei, o que me deu na telha, enfim, né? Continuando. Tô ainda na pizzaria, o que me permite focar ainda na minha carreira, estudar, gravar esse vídeo, apesar de ser 2h41 da manhã, né? Eu cheguei do trabalho tem 2 horas, eu acho. Acho que 2 horas, cheguei meia-noite e meia em casa. E era pra eu estar fazendo isso de manhã, mas fiquei sem sono. Eu falei, cara, por que não começar agora, né? Não tô fazendo nada, não vou fazer nada, tô sem sono, então nada me impede de começar agora, né? Num sábado, né? Então eu poderia falar que eu poderia começar na segunda, que é a minha folga, né? Que eu teria mais tempo, né? Mas não tem nenhum. Se eu for colocar em um papel motivos para não começar no sábado e motivos para começar a segunda, eu não vou conseguir escrever nada no sábado. A única coisa que não vou conseguir escrever nada, na real. Nada que me desfaça não fazer esse vídeo hoje. Tá entendendo? Então, cara, minha vida melhorou muito, né? Hoje eu tenho uma reserva de emergência que eu consigo me manter bem, mesmo saindo da pizzaria, mesmo que a minha carreira, enfim. Espero que continue assim. Espero que você que esteja assistindo esse vídeo tenha gostado também, né? Apesar de ter ficado um vídeo de 34 minutos, provavelmente.
35 minutos já, quase, batendo. E, cara, se você busca a perfeição, ou as condições perfeitas para gravar um vídeo, seja para começar um instrumento, seja para começar uma academia, cara, saiba que essas circunstâncias elas não vão existir, cara. Eu sinto te informar, mas algumas coisas na vida a gente tem que ter uma ideia mais rígida mesmo, sabe? Tipo, você vai fazer uma prova, você só vai passar na prova se você estudar, cara. Não tem meio termo. Não tem como eu falar que você vai passar numa federal de psicologia, numa federal de medicina, numa federal de engenharia chutando, cara. A não ser, sei lá, você usa a sua sorte da sua vida e você, em vez de ganhar na Mega da Virada, ganhou sei lá, na UFT, né? Na USP ou algo tipo. Enfim, mas não tem meio termo para esse tipo de coisa, né? Uma pessoa que é especializada e ganha seus 30, 40 mil, 50 mil reais trabalhando aí numa offshore ou sendo, sei lá, um médico cardiologista reconhecido, estudou, cara. Ele estudou, ele sentou a bunda na cadeira, estudou o conteúdo, fez prova, fez qualificações e tá ganhando dinheiro. Não tem meio termo, cara. Então, e trabalhou também, né? Não só estudou, trabalhou muito também. Então, eu tô vivendo esse método de vida. Trabalhar, estudar e, né, aproveitar alguns momentos que eu ainda tenho ali, porque infelizmente você não é de ferro, né? Eu tenho 25 anos de idade, algumas pessoas são mais velhas, outras são mais novas. E eu acredito que essa idade aqui dos 20 até seus 30 ali, né? 35 anos ali, 35, né? 30 eu ainda acho novo. É a idade do pau quebrar, mano. É a idade de você sair pra trabalhar com 17, 18 anos, não importa onde seja, trabalhar, receber salário. Se você for uma pessoa que tem ajuda, né? Que sei lá, se você mora com seus pais, tem seus 18, 19 anos, não paga aluguel, não precisa ajudar em casa, cara, isso ajuda a sua vida em 1000%. Posso te garantir isso, cara. Se você mora em uma cidade grande, né, tem acesso a grandes empresas ou grandes comércios ali que você consegue ver e enxergar um desenvolvimento naquele lugar, você não vai gastar muito, cara, né? Então, isso é perfeito, é um começo perfeito. Mas para quem já tá com 25, 26, 27 anos, que é meu caso, é uma outra história, cara. É hora de você realmente tacar o pau, arrumar um, dois empregos, três empregos que seja, trabalhar de manhã e de tarde à noite e ainda estudar um pouquinho de tempo que sobra quando você chega em casa. Porque realmente, se você quer alguma coisa, você tem que ir atrás, que realmente ninguém vai te dar de bandeja, né? Você não vai sair da faculdade com o diploma em uma mão e o emprego na outra. Infelizmente, a maioria das pessoas não consegue esse feito, né? E provavelmente, no decorrer dos anos, não vão conseguir também. E quanto mais passa, mais difícil fica você conseguir algo relativamente bom, né? Hoje em dia eu acredito que nem tanto, porque se você já estuda e já, sei lá, grava seu conteúdo aí, posta seu conteúdo nas redes sociais ou trabalha, você já tá melhor que 90% aí da sua, da sua vizinhança, da sua sociedade. Garanto pra você que se você trabalha e você tem seus 10, 15 mil, 20 mil reais aí guardados, não importa onde seja, se seja investimentos, ou se seja em poupança, ou fundo imobiliário, ou no Tesouro Selic, qualquer coisa que seja, se você tem ali guardado isso de reserva de emergência, você tá melhor que 90% da população, cara. Você tá melhor 90, mais que 90. Eu sou um cara que lida com dinheiro todo dia, né? E vê essa perspectiva de pessoas que vão a um lugar lanchar, jantar que seja, e às vezes você vê que a pessoa nem tem dinheiro para estar ali. Não tem mesmo, ela tá com dificuldade de pagar aquela conta, liga para outra pessoa, pede dinheiro emprestado, enfim. Se você já tem isso, pode se preocupar. Não precisa ficar preocupado, cara, meu Deus, eu tô atrasado, tenho 30, 40 anos. Enfim, uma coisa que eu aprendi com o último livro que eu li, que é o Psicologia Financeira do Russell,
é que fortuna, cara, é aquilo que você consegue guardar naquele momento. Não adianta você pensar aqui que fortuna é o que sei lá, o Leonardo, o cantor, tem, que é seus, sei lá, seus 30 milhões de reais guardados. Não. Fortuna é aquilo que você consegue guardar naquele momento. É a sua realidade, certo? Sem fugir dela. Então, eu vou ficar por aqui, já tem 40 minutos de vídeos. Vídeo longo pra cacete, então se gostou do vídeo, dá um like aí, me segue no Instagram e, né, é isso. Até outro dia.